Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje o tema da lição é Deus é Santo. Eu quero aproveitar ao máximo esses 5 minutos, que eu quero ver se não fica muito extenso o vídeo, mas para falar um pouco sobre a pessoa e a santidade de Deus. É algo, irmãos, que está além da minha compreensão. Por mais que eu leia, pesquise, estude, ainda o que eu for falar é muito aquém daquilo que Deus é. E louvado seja Ele, porque Ele é incompreensível em sua totalidade. E por que eu falo isso? Deus, irmãos, ele não pode ser definido pelo meu raciocínio. Deus, ele é extremamente além da minha compreensão. E eu louvo a Ele porque aquilo que Ele revela para que eu conheça é o suficiente para eu, no mínimo, ficar espantado, admirado, estupefato. Porque a pessoa de Deus, só esse atributo que está falando aqui, sua santidade, eu falei para vocês na lição de ontem, né? Quando eu estava na casa da minha irmã, e os atributos de Deus, a sua paciência, a sua misericórdia, a sua bondade, seu amor, sua misericórdia, sua longanimidade, sabe? São muitos atributos da parte de Deus, que a gente não tem como igualá-los em sua essência geral. Mas hoje, para entendermos sobre a santidade de Deus, eu quero entender primeiro sobre aquilo que Deus é e aquilo que Ele fornece. Nesse texto de Levítico 20, verso 26, ele pede para que nós sejamos santos, porque Ele também é santo. Então eu entendo que Deus só não é santo em sua natureza, em sua essência, em sua personalidade, em seus atributos, em tudo aquilo que Ele faz está envolvido santidade. Até na punição, no castigo de Deus, envolve a sua santidade. Deus não é santo e quando ele é santo, ele tira a sua misericórdia ou ele tira o seu ato de punir ou de julgar. Não. O julgamento de Deus está envolvido a sua santidade. O amor de Deus está envolvido a sua santidade. E graças a Deus que a sua santidade é a causa crucial para que a gente reconheça o Deus contrário e bem adverso de todas as entidades consideradas ou comparadas como Deus. Se Deus fosse onipotente e não fosse santo, imagina só, um Deus todo-poderoso, mas tirano, um Deus que seria punitivo constantemente. Se Deus fosse simplesmente um Deus, digamos que julgador e não fosse santo, ele só iria saber de julgar porque ele conhece todas as coisas e a sua onisciência iria atribuir a mim e a você sem nenhum grau de misericórdia, ou seja, a sua santidade demonstra uma singularidade sem nenhum tipo de comparação. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê a vida da pessoa de Abel, irmão de Caim. Abel, na verdade, viveu uma vida santa e a vida de santidade dele, que ele tinha com Deus, causava inveja em Caim. E foi esse tipo de vida de Abel que fez com que Caim o perseguisse. Caim foi o primeiro ser humano a mostrar-se perseguidor do povo santo de Deus e, em forma específica, do seu próprio irmão. Olhe para José. José também, filho de Jacó, era santo. Foi perseguido por seus irmãos por causa daquilo que ele era também. Embora o amor irrefreado do seu pai mostrava uma certa diferença entre um e outro. Mas José procurou viver com alegria o que o pai ensinava, e ele amava obedecer a Deus. Olhe para Enoque. Irmãos, eu não vou poder falar tanto sobre Enoque, mas eu aconselharia você a ler pelo menos 3 obras nos escritos de Ellen White que falam sobre Enoque. A primeira seria Patriarcas e Profetas. Você vai ter um capítulo lá chamado Sete e Enoque. Você tem uma meditação do ano 2002, chamado Cristo Triunfante. Você encontra pelo menos ali nos primeiros capítulos umas 5 a 6 páginas falando sobre Enoque. Você vai encontrar também em outro livro chamado A Verdade sobre os Anjos. Tem um capítulo ali que fala só sobre Enoque. E nesse capítulo mostra a pessoa de Enoque como ele era e o que fez com que ele fosse trasladado. Enoque tinha pelo menos 3 atributos em sua veste. Olha só, eu vou ler para vocês aqui. Ó. Aqui diz assim: em sua destra tinha uma palma resplandecente e em cada folha estava escrito Vitória. Pendia-lhe da cabeça uma grinalda branca deslumbrante com folhas e no meio de cada folha estava escrito pureza. Olha, nas palmas que estavam por trás dele, ao lado dele, estava escrito Vitória em cada folha. Diante da sua como é que se diz? Diante de sua cabeça tinha uma grinalda escrito pureza em cada folha de sua cabeça. Na parte posterior da cabeça havia um marco em que rematava a grinalda e nele estava escrito santidade.
Sobre a grinalda havia uma linda coroa que brilhava mais do que o sol. Olha só, tudo isso que eu estou querendo deixar claro aqui para vocês é para que vocês possam entender que essa atribuição que Enoque tinha não era inerente dele, não era algo particular dele, mas era por causa do relacionamento com Deus. Ele amava obedecer a Deus. Então Deus, em sua essência, ele é santo. E todos aqueles que se comunicam com ele, se relacionam com ele, tendem a ser santos também. Enoque, irmãos, ele saía, se afastava da influência dos filhos de Caim. Enoque recebeu da própria boca de Adão sobre a origem do pecado. Enoque recebeu de Deus a sua ênfase da sua breve volta, é tanto que Judas escreve, assim como diz Enoque, o sétimo depois de Adão, eis que vem com as nuvens com milhares de seus anjos. Enoque teve o prazer de ter de Deus uma coisa espetacular, que foi uma visão sobre a volta de Jesus. Isso tudo por quê? Porque ele queria viver em santidade e a santidade de Deus o aproximava dele. Isso me chama muita atenção. E aqui tem alguns atributos que eu quero concluir. Falei que era 5 minutos, já está em 6. E eu não consegui me conter, porque é muita coisa interessante, irmãos. Se nós nos relacionarmos com Deus, não por arrogância, por soberba, mas pela atuação do Espírito Santo em nós, nos tornará santo. Você não aceitará viver uma vida de pecado, você não aceitará estar se relacionando com aquilo que está errado, você não ficará em paz em viver uma vida fraudulenta, conhecendo o que está ao seu redor e achando que aquilo não tem nada de mais. A sua vida, de fato, que você busca com Deus, o atribuirá a uma santidade tal que só Deus poderá lhe conceder tal bênção. E aqui, olha, em Levítico 20, Deus é um santo e ele santifica as pessoas. Em 1 Samuel 2:22, 2:2, demonstra que a sua santidade ela é incomparável. Não tem como comparar-se nada à santidade de Deus. Em Isaías 57:15, fala que, embora Deus seja santo, ele quer habitar naquele que é pecador, no contrito e abatido de espírito. E a sua santidade não se sobressai a ponto de não querer se relacionar conosco, mas é uma santidade que se intervém ao relacionamento dele para conosco. E para fechar, Ezequiel fala que até em sua punição, Deus manifesta a sua santidade. Você lê o capítulo 38 de Ezequiel, você vai ver ali uma punição contra Gog, uma nação extrema impiedade que Deus precisou punir, mas a punição dele não tirou de fato a sua santidade. Então, diante disso, nós podemos entender que Daniel, Moisés, o próprio João, Ezequiel, que estiveram diante da santidade de Deus, eles não pereceram pela misericórdia de Deus. E Deus os escolhera para tal. Então eu tenho que entender, se eu quiser viver a face de Deus a cada dia, eu preciso viver em uma santidade a Ele. Que Ele, como diz a própria palavra, né, em João 17:17, santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus pede para que nós sejamos santos, como Ele é santo. E o nosso relacionamento com Ele nos qualificará para isso. Porque é a graça de Cristo que nos traz santidade. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, porque o Senhor é santo e santificador de todos aqueles que estiverem dispostos a viver uma vida de santidade. Pedimos a Ti, Senhor, muito obrigado por seres santo. Muito obrigado por seres uma pessoa extremamente avessa ao pecado, contrário à iniquidade, contrário aos males deste mundo. Por isso te pedimos, Senhor, nos ajuda a termos pavor para tudo aquilo que está errado também diante de Tua presença e que nós possamos fazer valer toda a santa, boa e agradável vontade do Senhor. Dá-nos a Tua paz, Senhor, neste dia e a Tua direção e nos torna santo a cada momento, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, tenha um ótimo dia na presença do nosso Pai Celestial e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.